With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. This episode is brought to you by Nespresso and Samra Origins by the Weekend Coffee Collection. Introducing Samra Origins. My collaboration with Nespresso is a connection to my roots, to my mother, Samra. Coffee that hits the right notes. It transports you. Crafted with unique notes and bold soaring flavors. Experience a taste that moves you. Nespresso and Samra Origins. Discover more at Nespresso.com. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Fala galera, começando mais um Relatos do Além, dessa vez um Relatos do Além diferente. Você não está no podcast errado, você está no podcast certo. Sou eu, Cristiano Zoucas, o host desse podcast insalubre. E hoje, gente, uma parada diferente. Estou aqui, como você está vendo, no meu laboratório, né, de transcomunicação instrumental, tentando captar. Estou até com o meu telefone aqui, né, para receber aqui uma ligação de algum possível ouvinte, né, nosso, fazendo uma coisa diferente, até porque hoje a gente está celebrando mais de 100 episódios dos ouvintes, né? Relatos dos ouvintes. Eu fiz as contas assim por alto. A gente está mais ou menos aí com uns 500 e poucos relatos já publicados, né? Aqui no podcast. Então, por que não fazer uma coisa diferente, né? E por que não sem vídeo, certo? Então, o negócio é o seguinte. A qualquer momento, o telefone vai tocar. E aí, quando eu tocar, eu vou estar em conexão direta. É igual aquele programa Fala Que Te Escuto, sabe? Só que aqui é o fala que eu te assusto. É tipo isso. Alguém vai ligar pra mim e aí eu vou ver a história dessa pessoa. Certo? Então, gente, antes de mais nada, queria... se vocês gostaram desse layout, se gostaram desse formato, né? Que também pode ser um episódio piloto, porque eu tô fazendo agora como especial, mas quem sabe no futuro próximo aí seja algo constante, né? Mais um quadro aqui do podcast. De uma maneira que eu tô fazendo assim uma coisa um pouco... simples ainda, né? Sem ser um cenário atrás de mim, nem nada. Mas, quem sabe, né? Opa, tocou o telefone. Alô, com quem eu estou falando? Boa noite, Zoucas, tudo bem? Meu nome é Gustavo. Opa, Gustavo, tudo bom? Deixa eu te colocar aqui na linha, cara, só um segundo. Aê, fala aí, tudo tranquilo, cara? Tudo tranquilo, graças a Deus. E com vocês? Tudo certinho. Ô, Gustavo, pelo seu sotaque eu consigo imaginar que você é de Minas, certo? Corretamente. Tá tão evidente? Pô, rapaz, você sabe que a gente tem uma história com Minas, é um estado que tem muita história boa, né? E principalmente, Verdade. E quem já segue a gente há muito tempo sabe que Minas é um lugar famoso pelos causos ufológicos, né? E... Nem fala, Zoucas. Você já viu alguma coisa parecida com isso aí, cara, por aí? Então, Zoucas, o meu relato, cara, ele é uma história que aconteceu comigo mesmo. É um relato que já tá até bem antigo, né? Uhum. Aconteceu em 2007. E nessa época, em 2007, eu tava com uns 17 anos. Eu fazia um pré-vestibular num bairro que fica próximo aqui de onde eu moro. E durante o dia eu trabalhava, né? Então, a empresa dava pra gente só 2 passagens. Eu aproveitava uma passagem para ir até o meu curso e voltava a pé para minha casa. E de onde é o bairro que ficava o meu curso, até aqui na minha casa, é mais ou menos uns 3 quilômetros que eu andava a pé. E é uma estrada bem erma, sabe, cara? Uma estrada deserta. Você mora no interior ou não? Você mora em cidade grande ou você mora no interior? Não, é região metropolitana de Belo Horizonte, mas a cidade que eu moro é uma cidade com características de interior,
sabe? Pelo menos o bairro aqui onde eu moro, um bairro de chácara, um bairro de sitiante, tem estrada de chão, sabe? Inclusive eu tô gravando aqui bem no meu bairro Tá falando da rua, direto. Né? e tô falando da rua direto. E aí, Zoucas, continuando, nesse dia em específico que aconteceu o relato, eu tava voltando do pré-vestibular, sabe? Era época de carnaval, né? Época que o pessoal começa a fazer aqueles bailinhos pré-carnavais. Sei. E eu sempre voltava com uma galera a pé até o meu bairro aqui. Tinha mais gente que estudava comigo que, né, fazia companhia pra mim. Só que nesse dia, esse pessoal foi fazer um bailinho, né? Fazer parte ali da festinha. E como eu tinha trabalhado muito de dia, eu tava cansado pra caramba, eu achei melhor voltar pra casa. Porque ainda no outro dia, eu ia ter que trabalhar. Eu lembro que era uma sexta-feira. Né? Você ainda trabalhava sábado, no dia seguinte você ia trabalhar. Isso mesmo, eu ia trabalhar no sábado. Aí eu voltei pra casa, tinha chovido pra caramba nesse dia, sabe? Antigamente ainda chovia no carnaval, hoje não chove mais. Mas eu tinha acabado de cair uma chuva bem forte, eu tava aproveitando a estiagem, caminhando bem rápido indo pra casa. E no lugar que eu tava caminhando, sabe? Faltava mais ou menos 1,5 km para eu chegar aqui onde eu moro. E é uma curva da estrada. De um lado, assim, tem uma ferrovia, sabe? Um pequeno barranco. É uma cerca de arame farpado que delimita a propriedade de uns sitiantes que moram ali. E um morro bem alto. Deve ser uma elevação de mais ou menos uns 400, 500 metros de altitude. Mas a região aí onde você mora tem muito morro ou não? Tem bastante morro, Zoucas. Inclusive, aqui onde eu moro, ele é meio que um bairro, um vale entre várias depressões. Sei. Tanto que parte do meu bairro é conhecido como Serra Negra, sabe? Não tem nenhuma conjetura sinistra, não. É só o nome do lugar mesmo, tá? Achei que fosse porque tivesse alguma história boa aí. História boa não, história terrível, né, no caso, né? Talvez tenha outras histórias aí. Se eu minerar direitinho, eu acho que eu até consigo achar algumas. Então, Zoucas, eu tava caminhando, cara, tranquilo, né? Bem cansado nesse dia. Quando eu escutei, assim, um estalo no céu, sabe? Um estalo bem alto, parecendo como se fosse um fogo de artifício, sabe? Quando a pessoa solta um rojão. Sei. Isso, um rojão pra cima, e dá um estouro bem alto. E aí um clarão, como se fosse de um relâmpago mesmo, sabe? Aí eu tomei um susto quando a gente se encolhe assim, e olhei pro céu, cara, e eu vi uma luz branca, sabe, descendo e farfalhando pelo céu, sabe? Ela descia e soltava como se fossem uns pequenos pedacinhos. Isso, como se ela estivesse soltando uma purpurina. Sei. Na hora eu pensei assim, cara, uma estrela cadente. Eu pensei nisso, né? Porque às vezes o meteorito entra na atmosfera, faz um barulho, né? E esse clarão realmente, também, eu já vi trabalhando de madrugada, eu já vi várias estrelas cadentes também, realmente parecia esse formato. Só que aí, no que eu olhei para o céu e vi ela descendo pelo céu, sabe? Ela estacou no céu, logo acima do morro, sabe? E ficou estática. Parou de voar, ficou parada no céu? Parou de voar, ela ficou estática, ela estacou no meio do céu assim, ficou estática, sabe? Sei. E ela, no momento ali, ela parou de farfalhar naquele momento. E aí, eu pensei assim, às vezes a mente da gente me engana. O que eu me lembro foi que eu pensei assim, cara, é uma estrela que está distante. Só que eu olhei para a vegetação logo acima do monte, e eu vi que a vegetação estava iluminada, sabe? Pelo reflexo dessa luz que estava no céu. Dava dando pra ver a vegetação iluminada embaixo do morro. Então não era uma coisa assim muito distante, era uma coisa até com uma luz que estava meio perto, digamos assim, né? Você consegue ter uma noção de distância, assim, não? Cara, mais ou menos 1,5 km, 2 km, sabe? Que fica o morro distante da estrada onde eu tava passando, deve ficar mais ou menos 1,5 km de distância, sabe? E aí eu fiquei assim, cara... Nesse ponto a minha memória ela vaga um pouquinho, sabe? Porque mais de 15 anos que aconteceu. Mas eu lembro de ter ficado assim 1 minuto mais ou menos olhando para essa estrela, sabe? Para essa luz no céu. E aí, cara, foi me tomando uma sensação assim de cansaço, sabe? Eu fui sentindo um cansaço enorme. Um peso, como se fosse uma coisa, pensando assim, como se fosse um sono. Como se fosse uma torpência, sabe? Uma coisa assim que foi
foi me dominando, assim, um cansaço enorme. Na minha cabeça eu tava pensando só assim, cara, eu preciso voltar pra casa. Eu preciso chegar em casa porque eu tô muito cansado. Eu preciso descansar porque amanhã eu tenho que trabalhar. E eu me forcei a caminhar pra frente, assim, sabe? Uhum. E eu dei 2 passos ou 3 passos mais ou menos, sabe? Sem tirar o olho daquela luz. E aí, cara, eu me senti tropeçando pra frente, sabe? Aí eu comecei a enxergar tudo muito claro. Sabe quando a nossa pressão baixa, a gente tá Sei. próximo de desmaiar? A gente começa a enxergar tudo muito brilhante? Começa a ficar tudo meio Eu não vai escurecendo assim, né? Dando uma sensação esquisita. vai dando como se fosse a nossa consciência vai desligando. Eu lembro de tropeçar para frente e cair, eu estender as mãos para frente assim do meu corpo, só que eu não senti o chão batendo nas minhas mãos, sabe? Como se E eu tivesse pensei caído no assim, chão, tivesse caído no ar, assim, tivesse flutuando. exatamente, como se eu tivesse caído no ar, como se eu tivesse suspenso. Que doideira, cara. E aí eu fiquei pensando assim, cara, eu tenho que ir para casa. Eu não posso ficar aqui, eu tô muito cansado. Eu preciso andar, sabe? Sabe quando a sua cabeça manda um comando para os seus membros, mas você não obedece porque você está com muita preguiça ou que você está aproveitando o sono, sabe? Eu estava com uma sonolência muito grande, sabe? Uhum. E desse momento aí eu não lembro direito o que eu estava enxergando, eu estava só vendo tudo muito brilhante. E aí eu senti, ô Zoucas, perdão um pouquinho, porque isso é um pouco, Imagino que isso deve mexer contigo. sabe? É, Porque, tipo assim, eu nunca contei esse tipo de coisa pra ninguém, sabe? imagino. Então, eu senti o meu pé batendo na cerca de arame farpado, assim, e se prendendo na cerca de arame farpado, sabe? E na hora que eu senti o meu pé batendo na cerca de arame farpado, Zougas, eu senti o meu torso sendo puxado pra cima, sabe? E o pé ficando pra baixo, sabe como se tivessem te puxando pela axila, Sei. assim, Como se e o seu pé tivesse ficando pra baixo? seu pé agarrou, E aí como eu se alguém percebi. estivesse levando você e seu pé agarrou no arame, foi Exatamente. isso? Exatamente. Aí eu levantei as mãos assim por cima da cabeça pra, tipo assim, tentar me soltar o que tava me puxando e eu não senti nada. Eu não senti uma corda, eu não senti mãos, Você tentou, sabe? Eu não tipo, senti nada. tirar o que tivesse atrás de você, né? Pra tentar te se livrar. Exatamente. E aí eu comecei a me debater, sabe? Aí eu comecei a me dar um pavor muito grande. Cara, desculpa falar desse jeito, Não, mas tudo bem. é um medo que eu não consigo, Imagino. Não, sabe? antes de mais nada, Eu- cara, obrigado pela coragem em contar, cara. É uma história que eu imagino que deva mexer contigo até hoje, né? Apesar de tanto tempo. Nossa, Você. cara, mexe muito, É, sabe? Desculpa, tá, Azul? nada, que Porque isso. aí eu só consegui pensar na minha cabeça assim, o que que tá acontecendo? Eu não quero ir, sabe? Eu tenho que ir pra casa, eu tenho que descansar. Eu não posso ir, sabe? Uhum. E eu comecei a me debater e o meu pé se soltou da cerca, sabe? E aí eu me senti o meu corpo se deslocando de novo e eu comecei a me debater com mais força ainda e senti, assim, tudo apagando. Não foi uma coisa. Parece eu explicando, parece que demorou vários minutos, assim, sabe? Mas foi uma coisa bem rápida, sabe, cara? Não foi aconteceu em 10 minutos, não. Foi, tipo assim, questão de 2 ou 3 minutos dentro da minha cabeça, Uhum. sabe? E aí eu senti uma batida bem forte na minha cabeça, assim, sabe? Uma Você não coisa dura sentiu, batendo na você minha não cabeça. chegou como se você tivesse apagado em algum momento. Quase que você tivesse só piscou e já tava em outro lugar, tipo isso. Já tava. Isso, Uhum. isso, pra mim, na minha cabeça, antes de eu sentir a cerca de arame farpado pregar no meu pé, eu tava parado na estrada, olhando pro objeto, sabe? Sei. Aí eu senti uma coisa dura batendo na minha cabeça assim, sabe? Tudo apagou e eu escutei um barulho dentro da minha cabeça assim, parecia uma catraca de ônibus rodando muito rápido, sabe? Olha Sabe só. a catraca de ônibus, Sei. sabe? Eu ouvi uma É um catraca de barulho ônibus muito rodando comum, é um muito barulho rápido. muito comum, você sabe, né? Tem histórias parecidas com a sua e a gente já escutou falar nesse barulho de catraca, né? É muito comum. Eu não sabia. Aí eu acordei assim, senti uma coisa molhada no meu rosto, sabe? Aham. Eu abri os olhos, mas não enxerguei nada porque estava tudo totalmente escuro, né? E eu vi que tinha água caindo no meu rosto, a chuva tinha voltado, sabe? Eu tava jogado no escuro. Aí eu coloquei as mãos no chão assim, senti as pedras. Eu tava no leito da ferrovia, sabe? Que é do E lado da onde você estrada, estava, né? Você não estava muito longe de onde você é, tinha saído. não,
Cara, é uns consideráveis 8 metros de distância, tá? Mais ou menos uns 8 metros de distância. E entre a estrada e a ferrovia tem um barranco que tem mais ou menos 1,80 m de altura, assim, sabe? Um barranco cheio de espinheiro, cheio de mato, sabe? Sei. Que a prefeitura não limpa e cresce o mato livre. E eu senti que eu estava na ferrovia porque os meus calcanhares eles estavam apoiados no trilho ferro, do trem, no trilho. sabe? Aham. E aí eu tava sentindo uma dormência no meu corpo, assim, cara. Eu me obriguei a levantar. Parecia, sabe quando você dorme em cima do seu braço e o braço da gente não consegue responder Sei. ao nosso movimento? Eu senti essa dormência no braço, nas pernas, no pescoço, sabe? Eu tentei gritar e a voz também não saiu. E aí eu consegui olhar pra cima e eu vi a luz de um ônibus passando na rodovia. Aí que eu percebi que eu tava caindo, né, perto dessa linha de trem, sabe? Aí, Zoucas, eu fui me arrastando, sabe? Com muita dificuldade eu consegui alcançar a beira do barranco assim, sabe? Me ralei todo nos espinheiros que crescia ali, né? O mato me cortou, né? E eu consegui escalar mesmo, cara. Eu escalei mesmo e meti a unha no barro, sabe? Até conseguir chegar na estrada e me conseguir colocar em pé. E naquela chuva que tava caindo, eu fui caminhando e capengando até chegar em casa, sabe? Aí na hora que eu cheguei em casa, eu só larguei as roupas no chão de casa e fui direto pro banheiro tomar um banho, né? Eu tava todo escoriado de ter me arrastado no chão. Tinha um galo aqui na parte de trás da cabeça onde eu tinha batido no chão, sabe? Sei. E aí eu notei que na minha mão, assim, tinha um corte bem fundo, sabe? Entre o dedão e o indicador, onde a gente faz a nossa... Você consegue mostrar né? pra gente? Onde... Eu acho que consigo. Vê se tá dando pra ver. Tem uma cicatriz hoje. Tá dando pra ver? Ah, eu vi. Tô vendo um tracinho branco. É. Isso. Deixa eu chegar mais perto. Esse é um... Eu notei que tinha esse corte aqui, cara, e eu achei estranho que esse corte ele não tava sangrando, e era um corte bem profundo. Eu conseguia ver até a cartilagem, sabe, do dedo, assim, lá dentro. Mas peraí, você Aí eu viu pensei, dentro do dedo e não tinha sangue nenhum? não tava sangrando. Eu conseguia ver a doideira. cartilagem lá no fundo. Era uma ferida Sabe? aberta, então. Você depois teve que fechar. Como é que você conseguiu? Ou ele fechou no normal? Eu fui no outro, eu coloquei um band-aid por cima porque não estava sangrando, sabe? E na segunda-feira que o posto de saúde abre, eu fui no posto de saúde e mostrei para a enfermaria, né? Só que eles falaram que só um ponto falso ia resolver. Eles deram um ponto falso porque, apesar de estar aberto, não estava tendo hemorragia. O sabe? pessoal E eu achava no pronto-socorro não achou esquisito? Tipo, como é que pode estar uma ferida aberta ao ponto de ver tua cartilagem não tá sangrando? Aí eu falei com eles que eu tinha sofrido uma queda, né? E provavelmente me machuquei num ferro ou numa pedra, né? E pessoal de posto de saúde, Zoucas, eles querem te atender e te despachar, né? verdade. Pessoal de UBS, é difícil. Eu Aí que ela sou do só Rio me sei deu como é que é, principalmente. O negócio aqui é igual aqui em Minas Gerais, o McDonald's. Pega, faz e tchau. exatamente. É. Pois é. Aí o corte logo ele fechou, sabe? Mas tipo assim, eu achava muito estranho porque eu não sentia dor, sabe? E em todas as curiações, o galo demorou vários dias para desaparecer, sabe? Sim. Os outros cortes que eu sofri nos braços, nas pernas também ficaram... Porque ralar, cara, dói pra caramba. É. E esse corte não sentia dor nele, não sangrou, sabe? E essa experiência que eu tive, Zoucas, ela me afetou demais da conta, sabe? Porque eu regredi, sabe, psicologicamente. Eu tava com os meus 17 anos e a gente com 17 anos a gente já tá assim, conhecendo as meninas, né, querendo namorar. No meu caso, eu tava fazendo pré-vestibular, já tava trabalhando, a gente já vai trilhando os caminhos que a gente quer seguir quando a gente é adulto. Isso. E eu, cara, regredi totalmente, sabe, regredi totalmente. As minhas mãos, aqui não tá dando para perceber, mas as minhas mãos, elas são pequenas, as duas, sabe? Eu tenho 1,82 m de altura, mas as minhas mãos, elas são, tipo assim, do tamanho de um adolescente de 13, 14 anos, mais ou menos. As minhas mãos são muito pequenas. Elas não são proporcionais ao meu corpo, sabe? Estranho, cara. A minha mentalidade... A sua mão, o resto do corpo normal, mas a mão parece que parou no tempo. O resto do corpo, não. O resto do corpo é normal. O meu pé é normal, sabe? A barba cresce, eu tenho
pelos no peito, sabe? Todas as coisas de um adulto normal, né? Um homem adulto normal. Mas foi justamente na mão que parece que teve esse machucado estranho aí, né? Foi nas duas mãos. As duas mãos não cresceram mais, sabe? Na verdade, eu acho que até que elas diminuíram um pouco. A minha mentalidade reduziu bastante. Eu saí do pré-vestibular, sabe? Eu não tive mais coragem de voltar lá. Não tive mais coragem de voltar lá, pedir para me desligar do curso. O meu emprego eu também fui demitido, porque eu fui... Por todo o resto do ano de 2007, eu senti um sono assim, mortal, Zoucas. Mortal. De eu encostar na parede e dormir, sabe? Era um sono assim, que me acometia. Eu encostava nos lugares e eu começava a dormir. Eu não conseguia manter minha atenção. Uma falta de energia, né? Uma falta de disposição, né? Exatamente. Exatamente. E não era só a falta de energia, sentir o sono excessivo, não. A minha imunidade baixou. Qualquer brisa eu ficava com febre. Eu tive catapora com 18 para 19 anos. Que doideira, sabe? Cara. Que doideira. Que é uma doença infantil. Agora, né? Deixa eu te perguntar, nesse dia que aconteceu esse caso aí, e você foi pra casa, disse que tomou um banho quando chegou em casa, você percebeu alguma diferença de horário? Tipo assim, você tava indo pra casa, era, sei lá, 9 da noite. Mas quando você chegou em casa e foi tomar banho, você percebeu que já era muito mais tarde? Tipo, já tava amanhecendo, alguma coisa assim, não? Você teve alguma percepção que a gente chama de lapso de tempo, deslocamento de tempo. né? O que acontece? Eu não consegui olhar que horas eram que eu cheguei em casa, porque eu tinha um relógio de pulso, na época, e um celular daqueles tijolinhos da Nokia, sabe? Bem antigo. Sei. E todos os dois apagaram, eles nunca mais funcionaram, sabe? E o meu relógio, eu gostava muito dele, foi um relógio que minha madrinha me deu, era um relógio bom, cara. Não sei se você conhece essa marca Iron Man, sabe? Fazendo uma propaganda de graça pra eles, mas é um relógio maravilhoso. É um relógio, eu não tenho mais, que eu fui assaltado uma vez, levaram, mas eu tinha um Iron Man desde os meus 5 anos de idade, cara, desde criança, e tá ficou comigo mais de 30 esse anos. Meu Iron Man, pois é, eu ganhei ele quando eu tinha 12 anos de idade, Olha então aí. já tinha mais ou menos 5 ou 6 anos de idade que eu tinha ele. Legal. E, cara, eu levei na relojoaria, o relojoeiro trocou as baterias dele, sabe? Mexeu nele, trocou o display, mas nada fazia o relógio funcionar de novo, sabe? Era um relógio que é projetado para você mergulhar com ele até 100 metros de Pô, profundidade. você pula dentro do vulcão, ele funciona ainda, o negócio é inquebrável. Você vai pro saco e o relógio continua. Exatamente. Então, eu no meu, por exemplo, nunca troquei bateria nem nada, ele nunca parou de funcionar, ficou anos e anos e anos funcionando sem nada, né? E aí, depois desse dia parou de funcionar o teu relógio? Parou de funcionar, ele deve estar guardado no meio das minhas coisas antigas até hoje, mas nunca mais consegui fazer ele funcionar. E o celular também apagou, e é um Nokia, todos nós sabemos que Nokia são feitos com vibrânio, né? Isso em 2007, também então era nunca aquele Nokia modelo mais antigo, né? Aquele que tinha até anteninha. Você falou 2017 ou 2007? Agora eu não lembro. 2007. Ah, 2007. Então, é o Nokia mais antigo, Era o Sim. 3310, não sei se você lembra, era um bem famoso da época. Esse também era Eu indestrutível. acho que era o que abria embaixo, tinha uma capinha que você abria embaixo, isso aí, assim. Um flip embaixo dele, assim. E também queimou Aí... todo... O que o cara falou? Você lembra o que ele falou do problema? Não, o cara mexeu no celular, sabe? Falou que o display estava queimado. Aí ele trocou a bateria. Ele falou assim: essa bateria dele é nova que eu coloquei nele. Mas ele não tá acendendo, ele não tá passando energia nele. Aí o cara cobrou para mim um valor muito absurdo para poder mexer na placa de circuito deles. E na época eu era ainda sou meio pobre. Mas deve ter queimado, né? Se bobear, queimou pagar. tanto o celular quanto o relógio, né? Pode ter queimado alguma coisa dentro. Que também é outra coisa muito comum. Você contando pra mim, me passa aqui uma memória de todos os casos que eu já ouvi, né? Inclusive a gente tem um caso famoso na ufologia que se chama do caso Barroso, de um senhor que teve uma regressão mental, né? Ele foi regredindo ao longo da vida, quase como se ele ficasse infantilizado, né? Foi voltando a ser criança, né? Entendi. Eu tô até arrepiando aqui, porque eu falei com você que eu regredi um pouco psicologicamente. Eu tenho um primo que ele é 10 anos mais novo comigo, então na época eu tava com 17, ele tava com 7 anos de idade. Depois que passou esse acontecimento, dias depois, sabe?
eu voltei a brincar com esse meu primo de carrinho, sabe? Brincar de esconde-esconde, de subir em árvore. Eu sentia gosto em fazer essas coisas com ele e meio que, tipo assim, parei de me interessar pelas coisas que eu tava gostando na época, tipo banda e garotas, sabe? Essas coisas assim, meio que perderam o interesse pra mim. Eu voltei a ter esse gosto infantil, sabe? Entendi. Também. Que interessante, eu não sei se tem alguma coisa, não sei se tem alguma coisa a ver Pode com ter a isso. ver, pode ter a ver, né? Pode ter. Você por acaso, nos dias, nas semanas, ou até meses depois que aconteceu esse evento, você lembra de ter sonhos? Você lembra de ter coisas estranhas acontecendo no quarto, à noite? Memórias que reapareceram? This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Não, coisas no meu quarto, graças a Deus, nunca aconteceram, mas sonhos, eu tive sonhos recorrentes por muitos e muitos anos, sabe? Uhum. E o meu sonho recorrente era estar no pé desse morro, sabe? Estar no pé desse morro e sentir uma urgência de subir. Eu tinha que subir. Uhum. E nesse meu sonho, era incrível que era sempre o mesmo sonho recorrente, e isso só parou, Zoucas, tem pouquíssimo tempo, tá? Tem Olha. 5 anos, mais ou menos, que pararam esses sonhos. Caramba. Mas eu senti assim, uma urgência de subir o morro. E no sonho eu saía quebrando mato assim no peito, sabe? E sentindo um cheiro de metal queimado muito forte. Cheiro de Sabe? metal queimado. Cheiro Interessante, de metal queimado. Tipo o motor do carro quando esquenta demais da conta. Sei. Então Eu acho que, senti assim, aquele... de certa forma, foi um trauma na sua vida. E Foi um talvez trauma. esse sonho pode até ter a ver com esse fato, né? Que foi uma espécie de estresse pós-traumático, né? Você vê, por exemplo, gente que Pode vai pra ser. guerra, às vezes o cara tem sonho de ainda estar Uhum. naquela guerra, né? Isso é muito comum. Foi um evento que mexeu muito com você. Mas, de qualquer forma, esse cheiro de metal queimado é uma coisa que também que é interessante, né? Você não lembra de sensações, por exemplo, de pessoas, sentir pessoas perto de você, sensação de presença de alguém. O tempo todo você se sentiu como se fosse sozinho, e depois dos sonhos também é a sensação de você estar sozinho, né? Agora que você falou, Zoucas, tem uma coisa que acontece, que já aconteceu comigo 2 ou 3 vezes, sabe? Sei. Que é o seguinte. A minha primeira namorada séria, ela tinha terrores noturnos, sabe? A apneia do sono. E ela falava que na apneia do sono dela, ela sempre sentia, né? Ela via vulto, aquela coisa que todo mundo de apneia do sono sente mesmo, sabe? E quando a gente começou a namorar e a gente dormia junto e ela sentia a apneia do sono e tudo mais, sabe? Eu lembro que o fato de eu estar próximo dela, sabe? O fato de eu colocar a mão nela assim, ou tocar ela, ou então estar próximo dela, sabe? Uhum. E isso afastava a apneia do sono. Aí eu pensei assim, a primeira namorada séria minha, eu pensei assim, isso é porque eu tô aqui, né? Porque a minha presença dela tá aqui e tudo mais. Isso deixa ela mais segura, então tá afastando, né, esse terror noturno dela. Isso. Aí beleza, passou esse meu primeiro namoro, sabe? Aí, infelizmente a gente terminou. E anos depois, isso tem pouco tempo, foi em 2020 agora, na época da pandemia, eu tive uma outra namorada séria, essa eu até chamei pra morar comigo, ela ficou morando comigo 3 anos, e ela também reclamava de terrores noturnos, sabe? Uhum. E na primeira vez que ela teve terrores noturnos dormindo, eu estava acordado. E eu lembro de ver ela respirando fundo, sabe?
e mexendo as pálpebras, né? E eu lembro de ter encostado as mãos nas costas dela e feito um carinho nela assim. E aí eu senti ela relaxando, bem devagar, sabe? E aí, beleza. Aí depois desse momento eu até cheguei a perguntar pra ela. Eu falei, você fica sem respirar às vezes, sentindo que o seu corpo não tá conseguindo mexer quando você tá dormindo? Ela falou, nossa, isso sempre acontece comigo. Eu também tenho Sabe? isso. Eu também tenho. Deve ser horrível. horrível. Graças a Deus nunca tive isso. Então, eu peguei e comentei com ela. Eu falei, pois então, eu acho que agora você não vai ter. Comentei com ela. Sabe? Pensei assim, eu acho que agora você não vai ter mais isso, não. Você sentiu como se E, tivesse de se livrado ela daquilo ali. Eu senti como se eu tivesse, como se a minha presença ali tinha. Porque eu já tinha passado isso no primeiro namoro. E eu liguei uma coisa à outra. Né? Eu falei assim, minha presença está tranquilizando ela agora. E agora que você falou isso de efeitos posteriores, né? Não sei. Como se fosse um poder que você adquiriu, digamos assim. Quase como se fosse o poder de acalmar a pessoa que estivesse ali passando por esse terror noturno contigo, ou passando por uma paralisia do sono, uma coisa assim, né? Isso, porque, cara, nunca mais voltou. E essa minha ela nunca última mais teve namorada, depois disso. Isso é importante falar. nunca mais teve. Caramba. A gente ficou 3 anos junto, e desses 3 anos, quase 2 anos a gente ficou morando junto, ela nunca mais teve terror noturno, nunca mais teve apneia do sono, nunca mais teve distúrbio do sono, sabe? O sono dela é ótimo. Você consegue pensar em coisas esquisitas que aconteceram na sua vida depois disso? Situações, qualquer coisa assim, não? Não, até então, não. Só essas mesmas que eu narrei. Pô, muito né? interessante, Que, cara. convenhamos, né? É. É uma coisa bem estranha. Assim, eu fico curioso pra saber se você não teria nada dentro da sua mão, né? Às vezes nesse corte, eu não sei se você sente alguma coisa durinha dentro da sua mão, como se fosse um resíduo. Você sente, não? Não, resíduo não, mas eu sinto uma rigidez no dedo anelar. O sabe? dedo é um pouco E mais não enrijecido. é de trabalhar. É no dedo anelar, né? Nesse dedo que a gente coloca o anel. Sei. O dedo da aliança. Aham. Eu sinto uma rigidez nele. Sempre que eu fecho a mão e abro, ele fica rígido. E isso é desde essa época. Não sei se tá dando pra ver. Uhum. Tá vendo? Olha. Tô. Você acha que ele não tem a mesma mobilidade que os outros? Ele tem menos mobilidade que os outros. E nesse dedo não teve machucado nenhum, não teve corte nenhum, né? Esse dedo não tá. Não teve corte, não teve dano nem nada. E antes disso, eu não tinha problema nenhum no dedo, sabe? Sei. Eu trabalhava tirando xerox, a gente se movimentava com as mãos muito rápido e depois disso a mão ficava bem paralisada, sabe? Às vezes eu acordava com ela estava totalmente paralisada, essa mão da cicatriz. Pô, Mas isso parou alguns meses depois. Pô, muito interessante. Cara, eu não sei nem o que falar, é muita coisa mesmo. A gente sempre falava que para casos parecidos com os seus, a gente não consegue bater o martelo e dizer o que é, o que não é, obviamente. Mas me lembra de novo muitos casos ufológicos, né? Talvez o que você viu foi de fato. Eu falo pra você. Uhum. O que mais me assusta de tudo é não saber o que era, sabe? O que mais assusta pra mim até hoje, eu saio pra trabalhar, eu tô no grupo, né, do Relatos do Além, e eu já mostrei pro pessoal como é que é o bairro aqui de madrugada, eu saio pra trabalhar 4 horas da manhã e todo dia quando eu saio, Zoucas, eu olho pro céu antes, sabe? Desde esse dia lá em 2007, cara, todos os dias que eu saio à noite de casa, eu olho pro céu antes. É um tique nervoso. Você acreditava nessas coisas antes de acontecer isso? Ou você é uma pessoa que na época, quando você era adolescente, acreditava, achava besteira? Como é que era a sua crença sobre isso? Eu cresci, eu era criança nos anos 90, né? Então a gente tinha muito medo de chupacabras e varginha. Sei. Né? E, tipo assim, esses filmes tipo Aliens, Oitavo Passageiro, sempre mexeu comigo. Fogo no Céu sempre mexeu comigo. Mas isso era uma coisa, assim, que é uma aflição, né? Uma coisa que, tipo assim, na minha adolescência, não era uma coisa que eu consumia todo dia. Eu gostava muito mais de rock and roll, sabe? Uhum. Isso, então esse fato não alterou o fato de você acreditar mais ou menos. Se você sempre já acreditava que existia alguma coisa, continua acreditando, então. Sim.
Entendi. Eu acho que o universo é grande demais pra gente estar sozinho, Com sabe? certeza, com certeza. Mas você vê que é um negócio que é quase que é mágico, né? Como é que eles conseguem, tipo, botar assim, você pra dormir, você tentar tocar e não conseguir tocar em nada, né? É uma tecnologia que pra gente é pura magia, feitiçaria, né? O negócio é doido mesmo. Eu, eu não consigo entender porque, tipo assim, você não sente que você tá sob o efeito de um dispositivo, você não sente que você tá sob o efeito de uma energia, você não sente um calor na pele. Não, eu só tava sentindo sono. Eu Sono. só tava sentindo torpor, E sabe? Eu esse, só e esse tava barulho paralisado. da catraca, ele parou do nada, ele começou, como é que foi? Você escutava dentro da sua cabeça? Como é que era? O que que acontece? Logo depois, na hora que eu tava enxergando tudo bem brilhante, que eu senti meu pé grudando na cerca, eu não Uhum. tava escutando esse barulho de catraca. No Aham. momento em que eu comecei a me debater e pensar, sabe, fortemente, tentar gritar, falando que eu não quero ir, eu tenho que ir para casa, eu tenho que ir para casa, aí eu comecei a escutar esse barulho de catraca dentro da minha cabeça. E no momento que eu bati no chão e bati minha cabeça no chão, que eu bati a cabeça no chão, eu tava escutando barulho de catraca. Até então, na hora que eu comecei a sentir a água na boca, que eu recobrei a consciência e eu senti que estava chovendo, eu Uhum. ainda estava ouvindo barulho de catraca, sabe? No Ah, que eu consegui então. me levantar e me mover, o barulho sumiu, sabe? A memória da gente vaga um pouquinho. Eu É, não, eu tava me preocupando em saber onde que eu tava e tentar me mover e meio que esqueci o barulho dentro da minha cabeça. É um pouco confuso, sabe? A hora que começou, eu me lembro, a hora que terminou já me é difuso na memória. imagino. Cara, muito interessante. Pô, obrigado demais, Gustavo, por compartilhar com a gente aqui no programa. Ô, Douglas, eu que agradeço, tá? O apoio de vocês. E eu conheço Relatos da Além tem pouco tempo. E através dos Relatos da Além, agora eu também estou ouvindo o Hangar 18, sabe? Aham. Então, obrigado, tá? Por essa chance de me dar aqui de contar o meu relato. E, cara, precisou de muita coragem, tá? Pra Imagino. me abrir aqui. Total. E obrigado, Porque. obrigado pela coragem também, cara. Obrigado mesmo. Amém, cara. Muito obrigado. Ô, Gustavo, vamos fazer o seguinte, eu vou finalizar aqui o programa e aí a gente continua falando depois, tá? Tá, joia. Obrigado, Valeu. Zoucas. Até mais. Boa noite, pessoal do Até Relatos do mais. Além. Até mais. Galera, então é isso. Caraca, até caiu meu fone aqui. Que história, hein? Caraca, que história bizarra, que doideira. Eu tô até tô meio abobalhado aqui, porque realmente é um negócio muito forte, né? Quem já viu de perto, quem já sentiu a presença dos nossos amiguinhos lá de fora, sabe como é que é o negócio, né? Então, se você tem alguma pergunta pro Gustavo, o Gustavo tá lá no grupo do Relatos do Além. Também bota aqui nos comentários, né, se você gostou desse formato, se você quer falar alguma coisa pro Gustavo, ele com certeza vai ler aí todos os comentários. Então, é isso. Se você quiser apoiar o podcast, pra gente continuar tendo mais 100 episódios, entra lá no nosso Apoia-se através do site que tá aqui na descrição, que é o Apoia-se, www.apoia.se/relatos do além, tudo junto. E se você quiser mandar uma mensagem para mim no WhatsApp, bater um papo, ou quem sabe até aparecer aqui, também o link pro meu WhatsApp direto tá na descrição, beleza? A gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. E se tocar o telefone, não tenha medo, o além pode estar esperando do outro lado da linha.